Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse redil. Também a elas devo conduzir. E escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, nosso Senhor ressuscitou e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Domingo do Bom Pastor. Domingo, dia de nos encontrarmos de forma mais concreta com este bom pastor, de encontrarmos de forma plena com nosso Deus. Nunca percamos isso de vista. Convite a participar da Santa Missa, em especial aos domingos e dias santos. O Senhor Jesus, ele vem de forma muito carinhosa hoje demonstrar para cada um de nós mais uma forma, mais um jeito de revelar o seu carinho, o seu amor, de revelar o cuidado que ele tem para conosco, porque ele pega uma figura de um animal que depende para qualquer coisa do seu pastor, de quem cuide dele. A ovelha sozinha, ela morre. Um rebanho de ovelhas sozinhos também morre. A ovelha é um animal extremamente dócil ao seu pastor, a quem cuida delas. A ovelha é um animal que consegue ter uma intimidade com o pastor a ponto de ouvir a sua voz e de reconhecer a voz do pastor. Jesus, inclusive, fala disso. Vós sois minhas ovelhas, eu sou seu pastor, vós reconhecereis minha voz. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus fala umas palavras que nós precisamos guardar no nosso coração. Olha que interessante. Eu sou o bom pastor. Jesus não utiliza o adjetivo bom à toa. E todos nós sabemos que se tem algo bom, é porque tem algo ruim. E aí já é um grande aprendizado para cada um de nós. Quem nós estamos seguindo?
Porque não se assuste, não existe um ser humano que ele vai sozinho. Isso não vai acontecer. Nós sempre teremos alguém, pessoas, o próprio Deus, e, infelizmente, até mesmo o diabo, para cuidar entre aspas, obviamente, né? Deus cuida, mas para nos conduzir, aí sim, porque mesmo o demônio, ele pode nos conduzir se nós permitirmos. Ele não tem poder sem a nossa permissão, sem a nossa abertura a ele. Mas focando em Jesus, ele é o bom pastor. E ele fala isso para que a gente não se engane. Porque Jesus, como Criador, ele sabe mais que ninguém que nós precisamos dessa referência. Porque se nós não tivermos bem claro isso, ao longo da nossa trajetória, e mesmo tendo, a gente ainda corre o risco de nos perdermos, de começar a ouvir outras vozes. Vozes muitas vezes mais sedutoras, vozes muitas vezes mais atraentes, vozes muitas vezes mais dóceis àquilo que nós desejamos. E aí a gente entra nessa dinâmica de correr o risco de nos afastarmos do nosso verdadeiro pastor. Para que isso não aconteça, Jesus também vem dizer: eu conheço as minhas ovelhas. Gente, grave isso no seu coração. Jesus te conhece. E é interessante que o pastor, quando ele conhece a ovelha, ele chama ela pelo nome. E aquela ovelha, ao identificar que é ela que está sendo chamada, ela vai para junto daquele que vai cuidar dela. Nós precisamos dessa docilidade. Por isso Jesus, ele vem colocar que nós precisamos ser como crianças. Porque a criança se assemelha muito à ovelha. A criança também depende exclusivamente do seu cuidador. Que graças a Deus, Deus queira, né, que seja o pai, que seja a mãe, que seja ambos. Mas se não forem eles, alguém precisa cuidar da criança, porque a criança por si só não sobrevive. Ela precisa de alguém para ensinar cada coisinha. É a docilidade da ovelha para o seu pastor. A ovelha precisa de ser cuidada, de ter o pelo aparado, de ser levada ali para o redil. A ovelha precisa de ser alimentada. A ovelha necessita, como a criança necessita de cuidado para viver. E aí a gente liga com o que Jesus veio falando durante a semana toda: eu sou o pão da vida. Percebam que nós necessitamos de Deus para termos a vida. Nós necessitamos desse cuidado amoroso do Pai para que a nossa vida seja plena e a gente a viva de forma ordenada, de forma voltada para o alto e de forma plena. E essa plenitude também pode se dizer de forma feliz. Porque a felicidade, ela não está nas coisas, mas ela está em quem somos. E ela está muito voltada a quem pertencemos, a pertença. É muito importante para cada um de nós quando a gente tem esse sentimento de que a gente pertence a um lugar, a gente pertence a alguém, porque quando nós chegamos nesse lugar ou junto a esse alguém,
nosso coração repousa, nosso coração consegue se deixar ficar sereno, ficar tranquilo, ficar em paz. Jesus vem dizer: as minhas ovelhas também me conhecem. Então, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento a Deus, nós sabemos quando nos aproximamos dele, nós sabemos quando chegamos até ele. E nisso, o nosso coração, a nossa vida, ela encontra repouso, repouso tranquilo, repouso sereno, repouso que nos dá a condição de continuar. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia de hoje é isso que eu desejo a cada um de nós, que a gente consiga ter esse envolvimento com Jesus. A gente que falou tanto da intimidade nesses últimos dias, que nós realmente tenhamos essa capacidade de encontrar com o Mestre e de passar a ser dele. E assim nós possamos repousar no Mestre quando precisamos, e nós possamos caminhar e seguir em frente após estarmos cheios de Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. E como a palavra diz, o Senhor se importa com cada um de nós. Nós somos importantes, nós somos indispensáveis para o Senhor. Muito obrigado por tanto amor. E nos ajude, Senhor, a nos lançarmos ao resgate destes que o Senhor diz na palavra, que ainda não estão no redil, mas que serão também partes e seremos todos um só rebanho, com um só pastor, que é o Senhor. E, como ovelhas, nós reconhecemos que necessitamos de Ti, necessitamos da Tua presença e do Seu cuidado. Por isso, Senhor, para sermos fiéis, fica conosco e dai-nos a docilidade de verdadeiras ovelhas que sabem muito bem quem é e onde buscar o seu pastor. Muito obrigado, Jesus. Amém.